A defesa do presidente Jair Bolsonaro peticionou na última segunda-feira junto à Suprema Corte, requerendo a devolução do passaporte do presidente, ainda que por prazo determinado, tendo em vista convite para visitar Israel no próximo mês. Como é de domínio público, faz parte da atividade política o relacionamento internacional, bem como ampliar o diálogo com lideranças globais. Aí ele posta o documento propriamente dito ali neste tweet. O Bosco, o caso foi protocolado na segunda-feira, um dia importante, porque foi o dia que foi revelado que o Bolsonaro passou umas noites na embaixada, mas veio a público hoje, por isso nós estamos tratando deste caso aqui. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir. Você, avaliando o cenário que temos, faz sentido devolver o passaporte a Bolsonaro? Claro que não, né? Olha, quando se trata dessa turma, são tantas essas manhas que eles fazem, tudo, que eles vão acabam que eles vão perdendo a credibilidade por eles mesmos, né? Você veja que agora a gente pode até, estamos autorizados a duvidar se quando protocolou isso, o Weingarten já não sabia da Embaixada Húngara do episódio. Poderia estar fazendo um jogo para mostrar agora, olha, tanto que ele não ia fugir que eu estou pedindo passaporte aqui. Tudo é possível com esse pessoal. Fato concreto é que, evidentemente, que esse passaporte vai ser negado. Nós não devemos esquecer, já tivemos oportunidade de abordar esse tema aqui, que o Bolsonaro está construindo, não gosto dessa palavra, mas vou usar, essa narrativa de vítima, de perseguido, né? E isso pode fazer parte também. Quer dizer, você nega o passaporte, mas o Israel queria recebê-lo, né? Fulano queria recebê-lo, o homem é um perseguido. Então faz parte dessa estratégia. Eu acho que evidentemente o Moraes vai negar, não é? E quanto à sua pergunta, o que o Moraes fará, no sentido mais amplo, eu acho que o Moraes já está fazendo, né? Ele foi muito claro, deu prazo para explicação, recebeu, encaminhou ao Procurador-Geral da República. Quer dizer, vamos ver o que virá do Gonê, né? Mas qualquer que seja a decisão do Gonê, ela ajuda a também desfazer essa outra estratégia do bolsonarismo de fazer do Alexandre de Moraes o xerife, o vilão da história, porque essa turma precisa eleger um vilão como carrasco do perseguido, né? Então, cada vez mais eles estão trabalhando. Você veja que o julgamento lá do deputado lá da Marielle, do Chiquinho Brazão, já houve um julgamento para a primeira turma, não é? Imediatamente. Essa questão ele já está botando para o Gonê, né? Já botou outras anteriormente. Então, isso vai saindo de cima desse xerifão, Xandão, dessa coisa, que é uma coisa que começou como uma brincadeira, mas vai ficando estigmatizado para também fazer disso um enredo bem infantil, tudo, mas que pega, né? Então eu acho que o Moraes, mais uma vez, está muito atento a essa questão do Bolsonaro, né? Mas acho sim que esse episódio da Embaixada é um episódio que não tem explicação, nenhuma explicação que ele der é possível de você absorver, não é? Porque quem é que mora 20 minutos na embaixada e vai passar o fim de semana na embaixada? Está falando para a militância dele, para tentar tornar difícil uma prisão dele, mas eu acho que o efeito está sendo o contrário, porque cada vez mais ele está mostrando que teme essa prisão, e se teme, ele deve ter suas razões para temer, não é? E acho que o STF não vai voltar atrás disso, porque nós estamos vivendo um momento histórico, não é? Há que se lembrar disso. Você já tem um lote de generais aí, militares de alta patente, precificados já para ir para julgamento, não é? Isso nunca houve, não é? Então, talvez o bolsonarismo não tenha se dado conta, o Bolsonaro, de que, ao contrário do que acontece com o PT, né, o bolsonarismo sobrevive sem o Bolsonaro. Porque o bolsonarismo é uma corrente que o Bolsonaro despertou como líder. O bolsonarismo já é maior que Bolsonaro. Já é maior que Bolsonaro. Então, e a fila anda. Já está aí o Tarcísio de Freitas na pista, já está aí o Ronaldo Caiado na pista. E, enfim, a pauta da extrema-direita vai seguir em frente. Não é? A política é assim, quem tem mandato, quem governa,
quem pode se eleger é quem cria perspectiva de poder, Sim. expectativa de poder. E quem não tem mais isso, não cria essa expectativa de poder. Vai funcionar como cabo eleitoral há algum tempo, não sabemos quanto, né? Mas enquanto isso ele está aí fazendo essa pirotecnia toda. O direito da defesa de peticionar é sagrado numa democracia, isso ninguém está colocando em questão. Mas também a defesa deve calcular que alguns casos vão ser negados, mas gera um fato político, né? Realmente, o direito de defesa é um direito sagrado, né? Do ponto de vista político, eu acho que a gente tem que entender tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que entender que esse processo de vitimização, né, é uma coisa que faz parte da construção de uma narrativa que não é de agora, não é deste momento agora. Ela é, inclusive, anterior à eleição de 2018. Enfim, todo o processo de construção da imagem do Bolsonaro, enquanto ele, antes dele ser presidente, depois que ele se torna presidente e depois que ele sai da presidência da República, a regra é a construção de uma narrativa onde ele é a vítima. Tem uma leitura muito clara, que é um ex-presidente da República com passaporte retido, 48 horas dentro da embaixada que lhe poderia dar asilo, não é? Uhum. Então acho que o Gonê vai vir por aí. Agora, talvez ele tenha que ele provavelmente se manifestará com relação à implicação que isso tem, né, nessa condição de investigado do Bolsonaro sob várias medidas cautelares, ou seja, resumindo, se ele infringiu essas medidas cautelares. Nós também temos informações que nós não sabemos bem, por exemplo, certos aspectos disso, né? O Bolsonaro se reuniu com quem lá dentro? O povo está aqui no chat falando. Vocês não vão falar que foi o Carlos Bolsonaro que o Bolsonaro se encontrou? Foi uma informação do Metrópolis que teve alguém que ficou 38 minutos ali. Aí a fonte é da família Bolsonaro. Mas pode ser alguém investigado? Mas será que foi só o Carlos Bolsonaro? Não sei. O Carlos Bolsonaro visitou ele, entrou pelo portão da frente, foi lá, levou uma mochila, deve ter levado algumas coisas e tudo. Mas nós não sabemos se teve uma gente lá dentro ou se já teria gente lá esperando ele. Por exemplo, tem um rol de investigados com os quais ele não pode manter contato, né? Sim. Então, nós não sabemos dessas coisas. Mas, independentemente disso tudo, não deixa de ser um episódio suspeito, pelo menos, por parte de uma pessoa que está sob investigação e sob medidas cautelares. Bosco, e é uma coisa assim, é uma afronta à inteligência das pessoas pensar que é algo... Porque, por exemplo, na embaixada, bem ou mal, ele não seria alcançado pela lei, e essa é uma verdade. Eu tenho a tese que é a seguinte, Afonso, ele não pediu asilo, tá? Mas naquelas 48 horas que ele ficou ali, ele estava em asilo. Ele estava em asilo, isso é... Eu vou trazer isso... Ele pediria no momento em que fosse... Mas acho que esse é o ponto central. E essa coisa que o Bosco falou, ele ficou 48 horas em asilo. Acho que é isso mesmo. A grande questão é a seguinte, eu vi, né, a minha leitura sobre esse ato por que eu vou lá passar 48 horas? E assim, toda a história, na verdade, é muito estranha, né? Enfim, porque é isso, precisou um veículo de comunicação dos Estados Unidos. Esse é outro ponto que eu queria que você me ajudasse a Não, é uma coisa assim, é muito estranho tudo isso. Por isso que eu tendo a achar, você citou aí a reportagem do Rubens Valente, que é um excelente profissional, jornalista. Que é isso que o ponto que eu estava tentando trazer um pouco antes, nada é o que parece, né? Mas enfim, vamos lá. Para mim, eu acho a primeira coisa, o fato dele ter ficado lá 48 horas e ter voltado, ou seja, porque ele poderia estar lá até agora, certo? Claro. É uma demonstração de força, do que ele pode ou não fazer. Né? Fala, olha, eu estou dando um recado aqui para vocês. Se eu quisesse, a justiça já não teria alcance sobre mim. Né? Porque agora eu fui lá, porque de fato o Orbán foi uma passagem de bastão, né? Quando o Trump perdeu, a sagrada aliança Estados Unidos, Brasil e Hungria, né? Estados Unidos, Brasil e Hungria, quando teve o alinhamento Trump, Bolsonaro e Orbán, né? Quando o Trump perde, a liderança passa para o Bolsonaro e agora que o Bolsonaro perdeu, passou para o Orbán. Né? É uma extrema-direita organizada. Globalmente, né? Globalmente. O mais paradoxal é que eles são contra o globalismo. Só que eles são um movimento globalmente organizado e muito bem organizado. Né? Que era o projeto lá do Steve Bannon, né? o assessor do Trump. Tal, enfim, era criar uma rede internacional de partidos e de governos de extrema-direita. Né? Agora, o que vai fazer o Moraes? Para mim, veja,
qualquer decisão que o Moraes toma no sentido de aumentar a ofensiva do judiciário sobre o Bolsonaro, seja uma tornozeleira, seja a prisão, eu não consigo ver como uma coisa que não vai ser usada para alimentar a narrativa de perseguição. Reforçar aquilo. Exatamente. Reforçar. Independente do que se faça. Porque, independente do que se faça, porque qual que é a grande questão? E que eu acho que, se o Moraes toma qualquer... Beleza, vai ter a manifestação da PGR. E eu concordo com a sua leitura também. Acho que tirar o foco do Alexandre de Moraes é muito importante. Para o STF é uma atitude politicamente importante. Porque aqui, vale lembrar, embora nós estejamos falando de questões jurídicas, mas nós estamos falando de política. Política. O STF é um órgão político. Qualquer órgão é um órgão político, desse ponto de vista. Então, qualquer atitude do Moraes nesse sentido, ela vai ser utilizada para alimentar a narrativa de perseguição. A nota da defesa do Bolsonaro, que teve o prazo para 48 horas para falar para o Moraes direitinho o que o Bolsonaro estava lá. Olha, mas se você ler a nota, você depois no fim pergunta, e por que ele estava lá? Não dá para entender. Contrariando quaisquer insinuações infundadas sobre a intenção do peticionário, temos o fato de que dias antes da visita à embaixada foi proferida a decisão pelo excelentíssimo ministro relator impondo medidas cautelares consistentes na apreensão do passaporte e a proibição de se ausentar do país, o que já indicava que a decretação de uma medida mais severa, como a prisão preventiva, não estava iminente. Ô Bosco, eu sou muito bobo ou é o contrário? Porque se você confisca passaporte que está iminente, que pode ser preso, não é isso? Na minha lógica, sim. Ah, então sou só eu. Se você retira o passaporte do sujeito, né, às vezes até para evitar, não vou prender agora, mas fica sem o passaporte por, bom não tá, né? Por via das dúvidas, né? E uma série de outras medidas, né? Sim. Então é evidente que isso, ao contrário do que diz essa nota, isso aí sugere para todo mundo que o cara está na iminência, está na linha de tiro, na marca do pênalti. Então é uma argumentação, ao meu ver, muito invertida. O senhor também vê isso, professor? Eu acho que a lógica da inversão é a lógica do argumento deles, ela sempre foi. Porque se você, por exemplo, para todos nós, assim, para quem entende a política racionalmente, como a gente tenta entender, quem que promove fake news? Como assim? São eles, certo? Sim, extrema-direita. Existe um grupo organizado para isso. Isso, eles negam, e eles são negacionistas, né? Eles são contra vacinas, eles negam as mudanças climáticas e tudo mais. Sim. Eles estão jogando iscas pro Moraes. Para ver se o Moraes morde. Mas é bem atento o Moraes. Não, ele é muito. Ele não dá para brincar em serviço. Mas, quer dizer, essa inversão para a turma deles, tudo bem. Agora, numa nota de defesa para o judiciário... Que está nos autos, né? É um negócio esquisito. Portanto, diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, não estava preocupado, tá? É ilógico sugerir que a visita do peticionário à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. A própria imposição das recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada, Bolso. Rapaz, é inacreditável, porque a fuga se dá, ou só pode ser suposta, ou empreendida, ou planejada, exatamente nessa circunstância. Se ele tivesse completamente liberto, para que planejar a fuga? Não é? Aí você tem uma série de aspectos. Primeiro, ele sabe, e a defesa dele sabe o que pesa contra ele. Porque aí tem um caminho jurídico que vai... Né? Claro que dentro de um ambiente politizado, mas você tem um caminho jurídico. Então, eu acho que a pessoa só foge justamente quando ela está cercada. Né? Até se fala do direito, o único direito que resta a uma pessoa presa é fugir. Né? Então, assim, o cara sem passaporte, com uma série de medidas cautelares sobre ele, né? Com processos correndo contra ele, é nessa circunstância que você pode... admitir a probabilidade de fuga. Então é de novo a mesma coisa. Ademais, considerando a situação atual dos processos em andamento, a postura altamente colaborativa do peticionário e a já agravosa, e por que não dizer desnecessária determinação de medidas cautelares diversas da prisão, qual a razão para que se pudesse temer por uma improvável, reprovável, incabível segregação cautelar? Eu que te pergunto, professor, há razões para temer uma improvável, reprovável, incabível segregação cautelar e este peticionário, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, é altamente colaborativo? Eu acho que é muito interessante, é muito simbólico esse trecho, né, que vocês separaram, porque isso remete a uma coisa que a gente vem falando já há algum tempo. Eu diria que talvez é um movimento que
Eu diria que assim, não é uma força política que sumiu, ela sempre esteve presente aí, mas por um determinado período, o fim ali do regime autoritário em 85 e até talvez 2013, 14, alguma coisa assim, ela teve meio que adormecida, mas que é um movimento político muito bem articulado de naturalização do autoritarismo. De pura naturalização. Então, assim, por que é necessário fazer isso? Por que é necessário criar um processo judicial? Por que é necessário ameaçar que vai prender ele, sendo que ele não fez nada de errado, ele só tentou dar um golpe de Estado? Não é que tentou, né? Ele tinha, supostamente, a intenção de fazer isso. Né? Eu acho que esse trecho é muito simbólico nesse sentido, porque ele tenta simplesmente, não vou dizer apagar, mas naturalizar os tantos e incontáveis, inúmeros e evidentes crimes que o Bolsonaro cometeu e cometia, né, enfim, quase toda vez que ele abria a boca. A base de apoio leal e fiel ao Bolsonaro, que está estimada aí entre 20% e 30% pelas pesquisas oficiais, é isso. Nós temos essa porcentagem da sociedade brasileira acredita nisso, piamente. Não tem como a gente negar que a extrema-direita está sendo vitoriosa nesse aspecto. Perfeito. Não, e tem outra coisa, você vê que esse trecho específico não é um tom comum numa petição de defesa. Né? Você vê que é totalmente político. Exatamente. Até informal, né? Até tem uma certa informalidade. Não tem nenhuma tecnicidade nisso aí. Exatamente. E você vê que primeiro ele desconstrói essa inversão da qual nós estamos falando, é uma desconstrução de uma realidade, né? Não, por que eu faria se eu já não posso ir? Quer dizer, exatamente indo para a embaixada é porque ele não tem mais o que fazer, né? Mas ele inverte isso para desconstruir essa coisa, para depois vir com esse discurso de novo do perseguido. Um homem colaborativo, né? Parar. Por que ele iria fugir? E por que esse tratamento? Isso não é um tom técnico, né? Evidentemente não é. É um discurso dentro da peça técnica.